Eu não sei você, mas eu tô saturada desse excesso de conteúdo, a maioria raso, que em vez de ajudar gera ansiedade, porque faz você achar que tem mais problemas do que imaginava. E também não tenho paciência para essas lives sem fim e para esses vídeos que dizem que você vai aprender tudo de graça, para no final você ouvir, compre o meu curso, livro, mentoria, sei lá o quê, para saber mais. Então, não é isso que você vai ver aqui. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é te mostrar como é que eu consegui ajudar as minhas pacientes a acabarem com seus padrões disfuncionais e melhorarem muito suas relações consigo mesmas, com os outros e com a vida em apenas 90 dias. 90 dias e padrões de uma vida inteira se desfazendo, igual castelinho de areia na praia. 90 dias e a calma, a tranquilidade e a confiança de que entendeu tudo o que aconteceu consigo mesma, o porquê isso aconteceu e o porquê não vai acontecer mais. Vou te explicar aqui como é que a gente conseguiu juntas pôr abaixo sistemas que operavam desde a infância delas, não permitindo que o amor retornasse para elas. Como é que a partir disso elas conseguiram ter muito mais alegria, fluidez e reciprocidade em todas as suas relações e na vida. E veja bem, eu não estou falando de um processo transformador, não. Como várias terapias, mentorias ou outras experiências que você possa ter tido e que te ajudaram de alguma forma pontual. Eu estou falando aqui da oportunidade de se apropriar de si mesma, de uma vez por todas, de tornar consciente o que é inconsciente e desenvolver a própria autonomia e protagonismo sobre a sua vida. Chega de deixar o inconsciente comandar sua vida, te trazendo só relações problemáticas, pessoas desajustadas, perda de tempo, dinheiro, energia e chamarem isso de destino, de má sorte, de dedo podre, de karma, ou seja lá como se quiser chamar. As suas relações com os outros são um reflexo da sua relação consigo mesma. Então, se você transformar a sua relação consigo mesma, a sua relação com os outros também muda. Mas é transformar, não é fazer um monte de coisa que você acha que é bom para você, para ver se você tem algum resultado diferente. O resultado acontece, mas como uma transformação profunda e definitiva de você mesma. Aplicando esse método que eu vou abrir aqui para você, eu lotei minha agenda de atendimentos até não conseguir admitir novos pacientes. E é por isso que eu decidi propor ele de uma forma nova para muito mais pessoas. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas me pedindo ajuda e ouço muito a seguinte pergunta: Mari, como eu faço para nunca mais voltar para isso? Como eu faço para sair desse limbo pós-relação abusiva e poder viver relações melhores? Tem como resolver isso rápido? Porque eu não aguento mais viver assim. O que eu respondo é sim. Eu explico o método e a pessoa só precisa se comprometer em fazer. E não importa se você ainda está numa relação disfuncional e precisa se fortalecer para sair dela. Se já saiu dela, mas ainda se sente arrasada, confusa por conta de tudo que aconteceu, ou até se já tentou relações novas, mas nada significante para você. Se você quer viver o sonho de se amar de verdade e se relacionar com reciprocidade com os outros e com a vida, independente da sua situação atual, esse método funciona e de forma definitiva. Antes de começar com você, parecia que meu corpo estava fora da alma, estava fora do corpo, de verdade. Simplesmente eu tinha a sensação que eu não existia para mim, que eu existia apenas para viver aquela situação da relação que eu estava vivendo. Nada tinha importância, mesmo que as coisas acontecessem, era tão pesado, tão forte aquilo que eu só via e só sentia a agonia e a falta de estar no mundo, sabe? Não era eu. Tinha a impressão que eu não existia, só existia a situação. E aí depois, como é que foi acontecendo? E aí depois, no decorrer,
você foi tirando as minhas dúvidas, dúvidas que eu tinha aqui. Por mais que eu assistisse coisas na internet, por mais que eu lia e acompanhasse, e já tinha feito aquele curso que eu falei para você, é bem diferente de fazer uma terapia com alguém que entende do que eu estou falando, né? E isso foi o que foi me aliviando, tanto que hoje eu não sinto mais. Foi sim fundamental ter feito a terapia com você. Completamente perdida, perturbada, com medo. Parece que, sei lá, colocou um óculos assim na minha cara. Parece que tirou. Na verdade, a primeira sensação assim foi tirar um monstro, um bicho de 7 cabeças, assim, que eu tava vivendo. Eu acreditar, eu tava com muito medo, né, na verdade, né? No final das contas, eu percebi que o que eu mais senti era medo. Depois que faz certinho, estuda, lê as coisas certas, igual você me deu, né? O que tá acontecendo? Eu percebo. Não só a minha mãe se tornou completamente previsível pra mim, aí, tipo, começa a enxergar muita coisa, começa. Eu queria que todo mundo fizesse, porque agora eu preciso conversar com as pessoas, elas não adianta. E quem não faz é teimoso, porque acha que sabe. Então, diferente do que estão dizendo por aí, não adianta você saber identificar o perfil do outro, o seu, saber quais são suas feridas ou traumas, saber superficialmente e supor muita coisa. Também não adianta você decidir que vai se amar e não aceitar menos do que você merece, e isso não ser algo natural e permanente. Não é nenhuma decisão inconsciente que vai fazer você melhorar as suas relações. O que vai fazer você ter relações leves, alegres e prósperas com pessoas abundantes é essa metodologia simples que eu vou te apresentar aqui. Ela tem um passo a passo, mas na essência ela é muito simples de aplicar. Eu vou abrir ela aqui para você nesse vídeo. Tenho certeza que só com o que você vai ver aqui nesse vídeo já dá para você começar a aplicar, mesmo sem ter a minha experiência em psicoterapia. Eu tenho mais de 8 anos de prática, mais de 1.000 atendimentos individuais e em grupo. E eu te digo que é possível sim desconstruir os seus padrões disfuncionais você mesma e se relacionar de forma muito mais próspera com as pessoas e com a vida, sem ter que gastar muito tempo e dinheiro, e sem ficar dependente de outra pessoa para realizar essa transformação. O mais importante aqui é você ter boa vontade, porque não é o tempo que cura as feridas, é você. E eu não sou uma guru de internet, sou uma facilitadora de autotransformação. Tenho estudos em filosofia, psicanálise, neurociência comportamental, TCC, terapia do esquema, biografia humana, entre outros. E meus pacientes vêm muito mais através do boca a boca. Tanto é que é a primeira vez que eu estou investindo em tráfego para fazer você chegar até aqui. Como a minha agenda de atendimentos vivia cheia, por um tempo eu nem pensei em criar nada. Só me incomodava as pessoas que não se tornavam meus pacientes apenas por uma questão financeira. Porque eu sei que quem está com relações disfuncionais na área afetiva também está em outras áreas. Às vezes, não na financeira, mas na saúde ou no trabalho que parou de crescer, entre outras. Só que depois de um tempo, começou a me incomodar o fato de eu ter chegado ao meu limite de atendimentos. Eu não tinha mais horários e continuava recebendo todos os dias mensagens de pessoas querendo fazer terapia comigo. E por fim, teve a cereja do bolo, que foi o maior sinal de que o meu trabalho tinha que ir para um outro patamar, o feedback das minhas pacientes. Eu vinha vendo o meu método dando certo, tanto pelos relatos delas, quanto pela evolução que eu testemunhava. Fora que eu vinha aprendendo muita coisa acompanhando elas, e esse conhecimento ficava muito retido em mim. Alguma coisa eu ainda compartilhava nas redes sociais, quando eu apertava ainda mais minha agenda. Mas a maioria eu não tinha como passar adiante se eu não criasse algo diferente. Minha consciência começou a me cobrar e eu vi que eu estaria sendo egoísta se eu não compartilhasse tudo isso. Aí eu comecei a estudar uma maneira de criar um formato em que eu pudesse aplicar o método ao mesmo tempo com mais pessoas. Você já imaginou se as suas relações, as suas trocas com o mundo fossem para um outro patamar? No amor, no dinheiro, no trabalho, onde mais você sente que elas estão insuficientes para você? Muito bom, né? Vou te explicar então como é que eu cheguei nesse método poderoso. Poderoso porque ele devolve o seu poder para você. Eu sou uma pessoa muito inconformada e apressada, por natureza, embora não pareça.
Nunca tive paciência para problemas demorados. Sempre busquei encarar os fatos e buscar a causa primeira daquele problema para solucionar ele. Como eu tinha muita facilidade para me desapegar das ideias e das coisas e mudar de vida, em 2016 eu iniciei meus atendimentos e foquei em ajudar as pessoas a fazerem o mesmo, a se desapegarem de crenças desajustadas sobre a criação de filhos, trabalho ideal, estilo de vida, e criarem a própria vida de verdade delas, porque eu já vinha conseguindo isso. Mas, por mais que essas mudanças ocorressem e elas passassem a ter uma vida com mais autenticidade, eu via que o que as impedia, e me impedia também, de ter mais prosperidade, era algo mais profundo. Era fundamental tratar as relações, porque se você não recebe o que você dá, você tem um problema com as suas trocas. Relação é troca. Eu tinha noção de alguns entraves em mim, mas estava longe de ter toda a visão do que me impedia de crescer. Faltava fluidez, que não é apenas você ser você mesmo, mas você ser você mesmo com potência, gerando prosperidade para si, para os seus e para quem mais você alcança. Embora eu amasse muito, com total entrega, eu não tinha reciprocidade nas relações. No trabalho também não era muito diferente. Ou eu estava dando ótimos resultados para as empresas que me contratavam, sem ter um retorno justo do que eu fazia, ou eu estava limitada no emprego público, ou eu não divulgava como deveriam meus atendimentos, mesmo tendo ótimos feedbacks, e não fazia o meu negócio crescer. Eu vivia o que eu chamo de síndrome da escassez, quando por mais que você faça, não volta para você. É o que acontece por aí? E passei 4 anos vivendo assim, com altos e baixos no amor e no dinheiro, até chegar 2020, que foi quando eu escrevi O Desafio do Desapego, por uma vontade de contribuir com tudo que eu tinha aprendido até ali e para aproveitar a pandemia e deixar aí tudo o que bloqueava a vida. Depois de fazer o processo do livro comigo mesma, eu tive a ideia de criar um grande mapa do meu mundo interno, porque eu estava sentindo a necessidade de visualizar no papel, de me apropriar de uma vez por todas de tudo aquilo que eu estava descobrindo e que me levava sempre para relações que não prosperavam, pelo contrário, que só bagunçavam minha vida. Daí eu peguei uma cartolina bem grande e comecei a escrever meus pensamentos, emoções e conectar um ao outro em rede. Enquanto eu colocava tudo que estava dentro de mim com relação àquele bloqueio no papel e observava aquela teia se formando e se sustentando, eu pensava, nossa, olha o que existe em mim. E fui ficando espantada, porque eu fui me dando conta de que o que me bloqueava para ser e ter o que eu desejava era uma construção minha, estava dentro de mim. A minha vida era um exato reflexo de como eu sentia, pensava e me comportava. Era tudo responsabilidade minha e só minha. Que ruim, mas que bom, porque a responsabilidade sendo minha e eu tendo aquele mapa em mãos, eu podia mudar tudo aquilo ali. Era eu que fazia tudo aquilo ali acontecer. As relações desajustadas, a falta de fluência no trabalho, a dificuldade de levar meus projetos até o fim. Foi então que eu tive a ideia de começar a desconstruir todos aqueles padrões que eu tinha descoberto e começar a praticar o oposto do que estava ali. Aquele processo foi me libertando gradativamente e foi nascendo o meu método de desconstrução de padrão. No ano seguinte, eu comecei a aplicar o método nos meus atendimentos e começou a dar muito certo num curto período de tempo. Era exatamente isso que eu queria, um método rápido, porque eu sabia da urgência que as pessoas tinham em sair do ciclo de relações disfuncionais e que isso só era possível de forma definitiva se elas se apropriassem dos próprios processos internos e tomassem de vez as rédeas da própria vida. Todas as pessoas que eu atendi conseguiram entender a causa de terem se relacionado com as pessoas que se relacionaram, de terem se relacionado da forma como se relacionaram, e mais importante, do porquê essas relações aconteceram. Todas, sem exceção, conseguiram melhorar suas relações consigo mesmas, se tornaram mais autênticas, autônomas e nada, ou quase nada, dependentes das outras pessoas. Muitas se comprometeram com as suas metas do coração
e passaram a fazer acontecer um trabalho com mais propósito, hábitos mais saudáveis e um estilo de vida mais coerente com quem são. Algumas finalizaram relações que não agregavam, outras passaram a se relacionar de forma muito mais leve e saudável com seus familiares e amigos, e muitas iniciaram novas relações, mais comprometidas e prósperas, honrando os próprios valores. Mas agora vamos falar de você, no que te fez chegar aonde você está agora. Quando você era criança, você não se sentiu completamente amada. Tiveram partes suas que não foram aprovadas pelos seus pais ou cuidadores e que você passou a acreditar que não eram dignas de serem amadas. Somada a essa desaprovação, você foi ensinada a buscar ter o que não era para você e ser o que não era você, para que você pudesse se encaixar. Então você passa a rejeitar algumas partes suas e acrescentar outras, criando uma versão digna de ser amada. Porém, você não consegue ser feliz desse jeito, porque essa não é você de verdade. É você desconectada da tua essência e potencialidade. E para preencher esse vazio e acabar com essa angústia, você passa a buscar alguém que te ame completamente, que te valide para que você possa se sentir amada. Só que por você não se amar por inteiro e pelo modelo de pessoas que você aprendeu a amar também não se amarem por inteiro, você passa a se apaixonar por pessoas que também não se amam por inteiro. E muito menos tem amor que transborda para compartilhar. Pessoas que também estão buscando se preencherem com o que está fora, procurando alguém que as ame sem que elas mesmas se amem por inteiro. E aí o que acontece? A relação de desamor se repete e você continua sem esse amor. É um ciclo de relacionamentos encantados. No início de um relacionamento encantado, você pode acreditar que encontrou o amor da sua vida, porque o que você recebe do outro te dá uma falsa sensação de preenchimento. Você se sente amada por inteiro, algo que você não sentia desde que era um bebezinho. Então é algo muito forte e que potencializa a sua dependência. É como se você tivesse enfeitiçada, porque você não vê o outro como ele é de verdade, nem a relação. Você só fica inebriada com essa sensação de preenchimento que ela provoca. Só que daí o tempo passa, fenômenos como a idealização, o espelhamento, o love bombing, que geram essa sensação de completude também passam. Se existirem máscaras, elas caem, e o seu vazio e a sua angústia voltam com tudo. Quando a relação chega ao fim, independente de quem terminou, você sofre por conta da perda do ideal, da relação e do outro, que não existem de verdade, e da sua versão que se sentia preenchida, confiante e animada no início da relação. Ou seja, a única coisa real da qual você sente falta de verdade é de você do início da relação, de quem você era quando se sentia amada. A dependência afetiva é quando você continua buscando fora o que não encontrou quando era dependente, apesar disso estar dentro de você. Por isso que quando a relação acaba, você fica perdida, desconectada da fé e da alegria, porque acredita que é o outro que tem as chaves que te tiram dessa prisão de desamor, mas isso não é verdade. E para não sofrer de novo, você se apega à ideia de que viveu uma mentira, de que não é capaz de avaliar as pessoas e se fecha para o amor e para a vida. Ou repete a história depois de um tempo, porque não tomou consciência do que aconteceu com você. Se por outro lado, você se apropriar desse processo que acontece com você, você tem a chance de desconstruir teu padrão disfuncional, de resgatar a si mesma e tomar conta da sua vida para que ela possa ser alegre e abundante como ela pode ser. Eu estava até conversando com uma amiga minha sobre isso, o quanto que é assustador quando você começa a cair na real. Porque parece que eu tava vivendo um mundo de mentira, de fantasia, muita coisa criada por mim, muita coisa do inconsciente. É um baque. Foi a primeira vez que eu chorei, eu não esqueço. E depois é um processo. Primeiro, o descobrir é mais difícil, né? Eu acho que reconhecer. Você começa a entender o porquê de muita coisa. Só que aos poucos você vai se perdoando, eu fui me perdoando, eu me responsabilizo, né? E é daqui pra frente. Eu tento daqui pra frente fazer diferente. Mas resumindo, no início é assustador e depois é libertador. Aí depois vira um processo de cura,
Eu não sei se tem fim. Mas daí você pode questionar. Mas eu precisava mesmo passar por isso tudo para me libertar, Mari? Precisava de todo esse sofrimento? Você pode sentir isso tudo como uma grande injustiça no momento. Mas isso é só inconsciência do padrão disfuncional que te levou para essa realidade. Porque você não tem visão nem compreensão dele todo ainda. A boa notícia é que agora que você redescobriu sua versão amada, brilhante, confiante e animada, que enfrenta todos os desafios e faz acontecer, você pode resgatá-la e libertá-la, mas sem depender de ninguém para isso. Muito menos de estar numa relação disfuncional. E quando você tomar conta de si mesma, você vai estar pronta para se relacionar com amor. Porque você não vai sentir falta de alguém ou de uma relação. Pelo contrário, você vai estar somando e vai se conectar com quem soma também. Eu sei que a sua mente deve estar uma bagunça, suas emoções desestabilizadas, sua vida meio sem rumo, em torno de um trabalho, de uma rotina sem graça, sem nenhum entusiasmo, nenhuma confiança numa nova relação saudável e nenhum sonho na mira. De um lado tem o sentimento de perda daquilo que foi bom no início, de outro tem o ranço, que ainda não passou, e de outro ainda tem você se dando conta de que não sabe como evitar algo parecido. Daí você fica mesmo sem ação. Vou te contar uma coisa importante para você sair dessa inércia. Não dá para parar no entendimento do outro ou da relação. Entender ali toda a dinâmica que aconteceu, mas não focar na sua transformação. Achar que já sabe tudo sobre o outro e que não cai no mesmo perfil. Ou achar que já sabe onde você errou e que é só não errar mais. Você já fez isso e não adiantou. Tanto é que a insegurança e o medo de se envolver com alguém e acontecer aquele caos novamente estão aí. Você está desconfiada, desacreditada das relações e das pessoas, acha que estão divididas entre abusivas ou fracas e que as boas estão comprometidas. Como você já percebeu que tem um padrão operando em você, que te leva sempre para as mesmas situações, mas você ainda não tem total consciência desse padrão, você se bloqueia. Melhor não. Sempre que eu me apaixono por alguém, eu sofro. Ou, vou sair com aquele ali. Ele parece que não apresenta perigo algum. Você saiu da prisão que é a relação ruim, mas a sua maior prisão, que é o seu padrão disfuncional, não saiu de você. E ela precisa ser desconstruída para você se relacionar fora dela, com liberdade, responsabilidade e amor de verdade. Então foca no seu desejo mais profundo, que é o de viver uma vida alegre, cheia de realizações, com um companheiro ao seu lado para compartilhar a vida, se for o que você deseja. E entenda onde é que você se sabota. Não dá para ter uma relação abusiva com celular, compras, distrações, comida, bebida e querer ter uma relação saudável com outra pessoa. Como não dá para viver no shopping. Dá para ir de vez em quando, ou você vai ficar pobre. Pelo menos de experiências de valor. Se não tá dando para usar com moderação, é sinal de que a sua relação com você mesma não tá boa. Que você tá fugindo de si mesma, da sua dor, em vez de compreendê-la. Tá buscando prazeres efêmeros, tapa-buracos, em vez de prazeres mais sustentáveis e duradouros. Não que a gente não possa fazer isso de vez em quando. A gente até precisa disso de vez em quando. Um docinho aqui, um vinhozinho ali, uma série reconfortante, mas não dá para viver em fuga, consumindo apenas em vez de prestar atenção. O desconforto maior vai permanecer e você não vai alcançar o que você deseja no seu coração. É claro que esse vale, esse valão por onde você está passando é difícil, mas passar por ele distraída é pior. É desperdiçar a oportunidade de se libertar, passar por ele desprevenida e fatalmente passar por ele de novo. E você não precisa estar sozinha nessa travessia. Ainda mais se você não tem certeza de para onde está indo. Sabe a história da Chapeuzinho? Por que você acha que ela foi pela floresta se lá tinha um lobo? Ela queria encontrar com o lobo. Porque no fundo ela sabia que só assim ela ia conseguir vencer ele. Você escolheu, mesmo que inconsciente, a relação disfuncional para reconhecer as suas faltas e preenchê-las. Agora o que você precisa fazer é reconhecer o padrão por trás da experiência, para que ela não precise ser revivida.
reeditada com um novo personagem, bem parecido com o anterior. Se for para ter alguém do seu lado, você prefere uma pessoa autônoma, parceira e próspera, não mais do mesmo, não é? Se você tem pressa de resolver o problema, você tem que dominar ele e se dedicar à sua resolução. O imediatismo sabota, faz você virar uma consumidora de produtos de autoajuda que não ajudam em nada, porque o que vai te salvar é conhecer, se apropriar e desconstruir o seu padrão. Porque a gente às vezes acha que conhece do assunto porque fica lendo, né, as coisinhas por ali, é que é muito copia e cola. É muita gente assim, você vê que é frase pronta, é fala de outra pessoa. Por exemplo, você consegue, tipo, você sintetiza tudo sem muito rodeio. É muito cirúrgico, assim, o jeitinho, assim, que você consegue colocar e tal. Isso, você conseguir sintetizar tudo desse jeito, hoje um tanto de coisa que você leu, estudou, então é diferente, sabe? Muita gente veio fazer terapia comigo porque ficou muito insatisfeita com outros cursos, livros, terapias, mentorias que não foram na raiz da questão. Gente até que faz um verdadeiro show, mas não tem método. Ou ele é raso e não resolve o problema. Podem clarear um ou outro aspecto, mas não dão poder para quem quer autonomia para resolver as próprias questões. Tem gente também que oferece curso para boi dormir, que são verdadeiros monólogos, pobres de interação por quem está passando pela situação, que é quem precisa ser ouvido na interação. No shopping da autoestima e relações, está cheio de conteúdos rasos e atalhos imaginários. Fórmulas prontas, nada reais, mas que seduzem por oferecerem uma solução fácil. Seu problema é que você é muito masculina e só atrai homem e menino. Inventam um problema simples para você pensar, ufa, descobri meu problema, e vendem a solução. Daí você compra o curso X para descobrir como resolve essa equação fantasiosa aí. Seria muito fácil se a culpabilização feminina resolvesse tudo e se o ser humano fosse tão matemático assim. Basta aplicar a formulinha para resolver o probleminha. Mas não é exatas, é humanas, e cada ser humano é único, não tem regra. Esses chavões, clickbaits, são uma armadilha. Atraem as pessoas pela solução fácil, ativam seus mecanismos de recompensa, mas não dão nada além de confusão. Falta ciência, responsabilidade, empatia, para dizer um mínimo. Esse produto não tem muita diferença da amarração para o amor. Me dá teu dinheiro, que eu te dou seu amor. Daí você compra o curso, assiste um monte de vídeos e fica igual, porque não se conheceu em nada. Muito menos transformou seu padrão, que te faz ter relações ruins. Isso se você não ficar com raiva, com razão, por ter perdido seu tempo e dinheiro. Também tem muita gente focando no outro, nos perfis abusivos, nas dinâmicas das relações. São informações novas para muita gente, que podem até salvar quem está na boca do lobo. Mas o que salva, para sempre, não é uma informação nova, mas uma formação nova dentro de você. Eu acho que as pessoas que se dizem informadas e que se dizem profissionais no assunto são muito evasivas. O foco não sou eu. Como eu me cuidar, me tratar, o que eu vou mexer em mim para sair dessa situação? Como que eu posso me melhorar? Como que eu posso tratar e focar em mim para que eu me expanda um pouco, para que eu saia daquele lugar de sofrimento. Então, o que eu vejo por aí eu acho que é muita enganação mesmo. A coisa está muito ruim por aí, muito mesmo. Nesse shopping da cura emocional, também tem quem te ajude a identificar suas feridas emocionais, mas sem realmente tratá-las. Te passam os mantras lá, falam para você cuidar do seu corpo, da sua casa, mas nada de mudar a sua estrutura interior. Faz você entender, por exemplo, que tem uma ferida de abandono porque se sentiu desamparada na infância. É algo racional, você entende, mas não te transforma. Você compreende a lógica do esquema, mas não se liberta dele, porque não basta compreender. Você precisa perceber isso operando em você, te levando a repetir a experiência de abandono e fazendo a sua vida ser como ela é. É a consciência que liberta, não o conhecimento sozinho.
Tanto é que tá cheio de intelectual aprisionado nas próprias razões. Por isso que eu digo que não são anos de terapia e muito menos um cursinho rápido de uma persona de internet que vai te ajudar a se apropriar dos seus padrões e desconstruí-los. O que vai fazer isso é a aplicação do método. E você acha que a tua relação melhorou agora? Melhorou. Principalmente com minha mãe, que eu, né, aquela parte de aceitação que a gente conversou na última sessão, tanto ela quanto eu tenho que aceitar como eles são, né? Uhum. E também a questão do vitimismo também, eu não tô me sentindo mais tão responsável igual eu senti. Aí eu fico leve, eu fico uma pessoa mais fácil de lidar, entendeu? Você tá mais atenta também, né, às dinâmicas, quando elas acontecem. Eu fico atenta a tudo. Tipo assim, tem coisa que me afeta, paro assim pra ver. Falei, não, eu não sou responsável por isso, é a frustração da pessoa, não é culpa minha. Ela tá querendo me manipular, tá querendo me colocar como culpado, tá querendo me fazer chantagem emocional. Então eu tô tentando manter a calma e responder de maneira serena, mas concreta ali, né? Quando me incomodar. Eu acho que a minha relação comigo melhorou. Porque antes eu fazia muita coisa tentando obter vantagem, tentando ser reconhecida. E agora faço alguma coisa por ele, por qualquer outra pessoa, não é mais por medo de perder, antes era medo de rejeição, né? Não é mais, agora não é mais. Agora eu faço de maneira genuína. O que eu não tô fazendo mais é colocando o sonho de ninguém na minha frente. Isso eu não vou aceitar mais. Agora, meu foco está no meu desenvolvimento profissional, pessoal e intelectual. Se tratando de mim, sou eu agora. Desenvolvimento pessoal, profissional, autocuidado. É tudo com planejamento, né, Mari? Eu aprendi isso. Eu já tinha falado para você em outras vezes. Eu tenho mais a agradecer, sabe? Eu sofri demais, mas eu tenho que agradecer, porque foi um despertar para mim. Graças a Deus eu me escolhi. E agora é vida nova, né? Você me falou que você tá brilhante agora. Tô brilhante, tô cuidando da minha vida. Realmente eu tô focada em mim. E vou seguindo a minha vida com outro olhar agora. E você vai adquirindo prazer, né? Em fazer. Prazer. Achei que eu nunca pudesse. Eu nunca experimentei isso. Nunca. Não adianta eu falar, eu tinha meus filhos, sim, mas era outra coisa, né, Mari? Agora sou eu. Eu tô na caminhada. Eu não cheguei onde eu acho que eu posso chegar no amor próprio. Mas eu estou sentindo que eu estou caminhando para isso. Que bom. Bem firme. Foi, sim, fundamental ter feito a terapia com você. Foi incrível. Você me ajudou pra caramba. O fato é que se você tá aqui agora, é porque você já perdeu muito tempo, energia e dinheiro com produtos e serviços que não resolvem. Não adianta você ficar consumindo conteúdo apenas e nem tratar vagarosamente cada bloqueio que você tem em direção ao seu próprio amor e em direção ao amor de quem tem para dar. Então, para de comprar e fazer coisas que não resolvem. Para de cair em fórmulas mágicas. Para de ver conteúdo e se apodera de si mesma. Entenda essa metodologia, abre a sua cabeça para essa novidade que eu tô dando para você e se liberta. Se liberta desse monte de opções falsas. Foca nisso aqui, tá bom? Anota, presta atenção e vamos lá. Vou te falar aqui uma coisa que parece que não tem nada a ver com a sua história, mas é uma analogia que vai fazer muito sentido. Você sabia que 90% dos ganhadores de loteria ficam pobres em até 5 anos da data que ganharam o prêmio? Tem ideia do porquê isso acontece? Quem não sabe construir, não sabe manter. Então, a tendência é ir perdendo até voltar àquilo em que a mentalidade é capaz de administrar. Mais do que isso, aquilo que a pessoa acredita que ela pode ter. O que você está querendo me dizer, Mari? Que eu não vivo uma relação boa porque eu não sei conquistar e manter uma relação boa? É isso? Eu tô te dizendo que você precisa se tornar essa pessoa abundante primeiro. Porque assim você se conecta com pessoas abundantes como você e desfruta da abundância que vocês mesmos transbordam. Sua relação foi escassa de amor com o outro
porque ela é assim com você primeiro. Você tem relações escassas porque você está negligenciando partes suas, inclusive aptidões e talentos, porque você não está vivendo o melhor que você tem para se dar. Quer uma prova disso? Você está procrastinando o que vai te levar para uma melhor e sem a prosperidade que poderia ter. É o amor que sai de você que vai te fazer feliz, não o amor que vem do outro. E ele virá do outro, se você quiser, quando você se permitir, porque você vai poder escolher compartilhar com alguém que também tem, mas quando tiver para você primeiro. Você precisa desenvolver a sua essência para que isso aconteça, para que a sua vida seja valorizada por você e por quem você se relaciona. Porém, para isso acontecer, você vai precisar tirar de você tudo aquilo que não é você, mas que aderiu a você e te impede de ser quem você é, de ser potente e de se relacionar de forma abundante. Para ter relações prósperas, para sua vida ser próspera o mais rápido possível, você precisa empreender 2 movimentos. Anota aí. 1. Desconstruir seus padrões que foram criados no passado, tratando suas feridas e desbloqueando suas trocas. 2. Desenvolver uma nova forma de viver, com novos comportamentos, mais conscientes e coerentes com quem você é. E como é que a gente faz isso? Sem fórmulas falsas e nem positividade tóxica. Vou te ajudar a fazer o seu estudo de caso e a sua autotransformação, porque a sua mente deve estar ao seu serviço para você não ser escravo dela e nem de mais ninguém. Para você entender o que eu faço e do jeito que eu faço, eu decidi divulgar o meu método que eu chamo de Amada. Porque você é amada, só não está se permitindo ser. Essa metodologia é um sistema de crescimento que eu aplico em mim e nos meus pacientes desde 2021 com muito resultado. É um sistema que eu desenvolvi que faz com que a sua vida cresça, porque ela passa a ser valorizada e potencializada por você. E o segredo do Amada é a desconstrução do padrão e a reconexão com o seu eu essencial. Você precisa entender o Amada no detalhe, se você quiser implementar minha estratégia e fazer as suas rotas de desapego. Na primeira fase do método, você vai fazer toda uma autoinvestigação de si mesma e do teu padrão relacional. Vai identificar seus apegos e relações de dependência, bem como seus medos, traços de personalidade e comportamentos indesejados, como a necessidade de controlar, por exemplo. Na segunda fase, eu vou te guiar no mapeamento dos seus padrões disfuncionais. Você vai ter uma visão clara e ampla de todos os seus sentimentos, pensamentos, comportamentos e resultados. Vai descobrir a raiz desse sistema e vai ver com clareza como o seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Vai ficar escancarado porque você cai no vitimismo ou heroísmo dos outros, porque tem dificuldade de colocar limites, de dizer não, o porquê da sua excessiva adaptabilidade aos outros e etc. Tudo que você puder observar, você vai poder mudar, porque você não é os seus padrões. Você é aquela que observa. Com a vinda à superfície desse padrão que estava submerso nas águas do seu inconsciente, ele já vai perder bastante a força que tinha, pois você vai conseguir ver ele operando em você, vai sair do automático e vai poder parar para escolher, pensar e agir diferente. Só que a gente não vai parar por aí. Na terceira fase, você vai desconstruir tudo o que quiser, tudo que for mentiroso e não fizer mais sentido para sua vida. Vai confrontar todas as suas crenças mentirosas com a realidade e vai ressignificar as suas experiências difíceis. E continua, porque não basta a gente desconstruir as barreiras que nos separam do amor. A gente precisa edificar uma vida amorosa. E é na quarta fase que a gente vai iniciar as práticas para um novo modo de viver, mais consciente e comprometido, e liberar uma nova versão de si mesma, investindo na própria essência, honrando os próprios desejos do coração e desenvolvendo os próprios talentos, com planejamento, organização e disciplina. Aplicando o Amada, suas relações fluem e sua vida prospera. Você desconstrói seu padrão disfuncional, libera seu fluxo de amor e criatividade e se conecta com quem está disponível para amar também. Amor é prática, não é sentimento. E o seu mundo de fora é um reflexo do seu mundo de dentro. Então faz uma reforma íntima com o método Amada,
para tudo ficar mais amoroso e fluido de dentro para fora de você. O que tem por aí de conhecimento sério são terapias que resolvem algumas questões em curto prazo, mais questões de médio a longo prazo, todas ajudam muito quem se compromete com novas práticas. Contudo, elas, 1. Não dão visão de todo o seu sistema de apegos e de todo o seu padrão disfuncional. 2. Não dão as ferramentas na sua mão para você conduzir o seu próprio processo e, por conseguinte, não te dão total autonomia. Você fica dependente de um profissional para se libertar e mudar de atitude. 3. Não trabalham todos os pontos a mudar. Trabalham um por vez, conforme os sintomas ou demandas que você leva para a terapia, sem que você tenha total visão da raiz dos seus problemas. E 4. Não fazem a remoção total dos seus padrões. É claro que você pode continuar a consumir conhecimento, fazer terapia, análise, terapias diversas, para o seu autoconhecimento e para o alívio dos seus sintomas. Eu mesma gosto muito de ser atendida como paciente. Acho a relação terapeuta-paciente uma das mais ricas que se pode ter na vida e recomendo. Só que a proposta aqui é outra. Se você quer tomar completamente as rédeas de si mesma e fazer acontecer uma vida muito mais alegre e plena, com relações prósperas e realizações do seu coração, o Amada é um buraco de minhoca, ou melhor, uma ponte de Einstein-Rosen. A ponte de Einstein-Rosen é uma curta passagem no espaço-tempo que conecta diretamente dois universos ou duas regiões distantes dentro do mesmo universo. Com o Amada, você vai mais rápido para uma outra vida, onde aquela que você conheceu, cheia de amor no coração e capaz de tudo, é uma realidade e sem depender de ninguém para isso. Se você queria um atalho, aqui está um verdadeiro atalho. E para ter sucesso, você só precisa se comprometer em fazer o método do começo ao fim. Agora talvez você esteja pensando, 90 dias é muito tempo. Já fiz tanta coisa, já perdi tanto tempo com cursos, terapias, mas que não resolveram nada, ou quase nada. O que são 90 dias perto do resto da sua vida? Há quanto tempo você vive com esse padrão? Não se engane com cursos rápidos que não reformam, com terapias que não desprogramam tua mente. É tentador, sim. Numa tarde, num final de semana, resolver tudo. Seria maravilhoso se fosse verdade. Eu poderia estar aqui fazendo uma proposta mentirosa dessa se eu fosse como tantos por aí. Mas o meu compromisso é com a verdade. Sai desse pensamento imediatista e sabotador e olha para a realidade. São 90 dias de aventura, de uma jornada emocionante ao centro do seu ser. É a sua chance de começar a praticar o seu auto-amor, de se emocionar, se superar e crescer sem risco algum. E o melhor de tudo, é um passo a passo para você desenvolver uma relação comprometida e abundante consigo mesma, para ter isso com outras pessoas e em toda a sua vida. A escolha é sua. Você pode continuar como está e apenas fantasiar com a possibilidade de uma nova vida, mais amada, ou pode fazer acontecer aqui e agora. Como diz Ana Maria, acorda, menina, e faz da sua vida tudo isso que você tem no seu coração. Você vai ter uma fase gravada logo de cara, e nós teremos pelo menos 7 sessões ao vivo, para você ser guiada na desconstrução dos seus padrões, ter todas as orientações e tirar todas as dúvidas. Não tem isso na internet, muito menos a esse valor. Então, presta atenção. Tem uma janela de oportunidade abrindo aqui para você agora. Não é um curso, não é um treinamento, nada cheio de um monte de conteúdo que você começa animado e depois não consegue aplicar nada. Muita teoria e pouca prática que acaba virando login e senha no teu e-mail. Então não. Vai ter um negócio muito melhor aqui que eu fiz para ajudar você. Eu passei algumas semanas organizando essa metodologia que eu apresentei para você. Um passo a passo lógico. São 2 fases para você cumprir na sequência, que eu decidi chamar de Quebrando o Padrão. É o nome desse projeto. Você, livre dos seus padrões disfuncionais, pronta para se relacionar com a abundância em 90 dias. É o primeiro processo de autoterapia guiada do país. Pronto para você se transformar
de verdade. Por isso que eu ofereço uma garantia de 11 dias. Se em 11 dias você decidir que não tem tudo, absolutamente tudo, para você se conhecer e desconstruir seus padrões relacionais, você vai fazer o seguinte: enviar um e-mail para contato@porumavidadeverdade.com, escrever no assunto ativar a volta 11, que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Reembolso integral com 11 dias para você experimentar. Não tem motivo nenhum para você não entrar. Se você tiver dúvida, eu te respondo em até 24 horas. Na primeira fase, para começar, você vai ver o vídeo explicativo, a tarefa e o PDF. E assim que tiver terminado, vai participando dos encontros ao vivo seguintes, que também vão estar na área de membros. Se você fizer o mínimo recomendado, uma tarefa por semana, vai terminar tudo em 90 dias. Mas se você fizer mais de uma tarefa por semana, o que é muito possível, vai terminar em menos tempo. Então, você pode ter esse resultado em 60 dias ou menos. Será que eu vou conseguir fazer as tarefas, Mari? Ou vai ser mais uma coisa que eu compro e deixo pra lá? Eu demorei muito para lançar o Quebrando Padrão, porque eu tinha a mesma dúvida que você. Será que a pessoa vai conseguir fazer autoterapia sem ser psicoterapeuta? Por isso eu passei meses aprimorando as tarefas, para transpor do processo individual para o processo guiado. Além disso, eu decidi criar um grupo no Telegram para quem quiser participar, compartilhar com quem está na mesma jornada. Se apoiarem mutuamente, compartilharem as conquistas dia após dia, além, é claro, de toda a interação disponível na plataforma. Não tem mais desculpa de não ter apoio e de não ter com quem compartilhar. E muito menos tem motivo para voltar para as relações tóxicas que vão te puxar para baixo em vez de te impulsionar. Muito legal, né? Quanto que custa esse negócio, Mari? Eu vou devolver a pergunta para você. Quanto é que custa para você acabar com os padrões disfuncionais de uma vida e passar a ter relações fluidas na área da vida em que você quiser? Quanto é que vale um processo completo, com todo o suporte durante a jornada? Quanto é que vale essa realização? A minha ideia é posicionar esse produto entre R$1.000 e R$2.000. É isso que vai custar. Mas tem um meio de você entrar pagando muito menos do que isso. Um valor mínimo, porque eu quero fazer esse produto chegar ao maior número de pessoas possível que eu consiga atender com suporte de qualidade. Então, eu decidi criar um negócio inédito. Eu resolvi colocar o meu dinheiro em jogo para dar o pontapé inicial nesse movimento. Porque quanto mais gente tiver do lado de cá, menos gente vai ter do lado de lá, perdendo tempo, perdendo vida, com produtos que não resolvem e sofrendo à toa. Eu vou pagar a maior parte desse valor para você. Para você conseguir uma vaga, você vai pagar o mesmo que você gasta com a Netflix. O mesmo que você gasta com a Netflix. É um negócio surreal que eu tô fazendo aqui nesse momento. Agora, claro, eu tenho um limite de vagas real, que é humanamente possível eu atender sozinho. Quando bater esse limite, eu não vou parar de vender, mas eu vou criar um time de psicoterapeutas para dar suporte para todo mundo. Eu vou aumentar o meu pessoal e isso custa caro. Aí eu vou ser obrigada a vender com o preço cheio. Então, se você quer ter os mesmos resultados pagando esse mísero valor, eu preciso te dizer isso. Essa é de verdade a sua última chance. Se libertar, conquistar sua autonomia emocional, se relacionar com a abundância, do jeito que você acredita, do jeito que você sonha. E finalmente, viver em paz com a sua consciência. Por isso, aproveita essa super condição especial que está chegando ao fim e vem comigo. Pode ser que em poucas horas isso aqui tenha acabado. Pode ser que amanhã você entre aqui e não tenha mais. Porque eu tô gerando tráfego. Eu falei pra você isso aqui hoje. Então vamos lá? Tá preparada? Cartão na mão? Eu vou liberar o botão. Vou soltar o botão de inscrição agora. Obrigada por me acompanhar até aqui e por fazer parte desse movimento para ser definitivamente amada. Te vejo lá dentro.